Mais veloz e mais barato de construir, o metrô tinha um plano de levar o monotrilho até o estádio do Morumbi, cotado para a Copa do Mundo. Sim, isso nos planos de 2010. Só que o estádio da Copa foi parar em Itaquera e a obra, que começou em 2012, foi tendo sucessivos adiamentos e agora se fala em julho de 2019. Será? Assunto do Em Discussão Convida de hoje. O deputado João Caramês, do PSB, coordenador da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, e o seu convidado, Emiliano Afonso, que é diretor do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Deputado, vamos falar da oportunidade desse debate, que é muito maior do que a linha 17. É o transporte sobre trilhos na capital paulista, a maior metrópole aqui. Do hemisfério norte, do hemisfério sul. Eu queria que o senhor falasse um pouco do desafio, tocando a frente parlamentar, o que falar do desafio de alavancar recursos e toda essa energia que a gente coloca num programa de TV, mas também com a sociedade para ampliar o transporte sobre trilhos. Bom, antes de mais nada, mais uma vez eu quero aqui cumprimentar os nossos telespectadores, a você, Jorge, ao Emiliano, por ter aceitado o nosso convite e vir aqui participar desse programa. E dizer que realmente é um grande desafio que nós temos. Nós, como legisladores, nós que temos cargos eletivos, nós que antes de estarmos aqui como deputado, somos cidadãos, né, e como cidadãos dependemos de uma boa e excelente mobilidade. E nós só vamos ter uma boa mobilidade aqui na Grande São Paulo, na macrometrópole, se nós tivermos realmente o transporte sobre trilho, em pleno e franco funcionamento. Estudos mostram que em 2030 nós teremos as nossas estradas totalmente saturadas e é mais do que urgente nós focarmos todas as nossas energias no transporte sobre trilhos, seja de passageiro ou de carga. É um tema que lhe entusiasma, deputado? Eu costumo dizer que o deputado Caramês, o deputado João Caramês do PSB, tem ferro nas veias, é um ferroviário. Foi meu primeiro emprego na antiga estrada de Feira de Sorocabana, aos 14 anos de idade. Naquela época, eu sempre brinco, eu falo assim, naquela época menor podia trabalhar, né? E ninguém morreu. Hoje menor... Pois é. Fica complicado aí. Mas eu, com 14 anos, fui funcionário de Sorocabana, meu pai era ferroviário também, e a minha cidade, ela se desenvolveu, ela se cresceu através desse grande vetor de desenvolvimento que é a ferrovia. Então, eu fico muito entusiasmado e é por essa razão que nós estamos trabalhando aqui com afinco e contando com a participação do Emiliano e de outros técnicos também, a sociedade civil como um todo, associações e a população. Sim. Emiliano, muito bem-vindo. O que falar do sistema de transporte sobre trilhos e principalmente a linha 17? Aliás, eu queria que o senhor explicasse para nós, antes de mais nada, o que vem a ser a diferença de um trem, de um metrô que a gente já conhece, e o tal do monotrilho, que parece que para nós aqui um monotrilho de alta capacidade. Exato. A gente já tem monotrilho funcionando na Zona Leste, segmento da linha ainda em fase de testes, né, experimental, mas é um monotrilho emblemático ali na Zona Sul, que levaria, parece, do Jabaquara, o aeroporto, né, de Congonhas até Paraisópolis, Morumbi, finalmente transpondo, né, o Rio Pinheiros ali. Fala um pouco sobre a diferença que tem um monotrilho e o trem que hoje temos no metrô convencional. Quando você olha uma cidade grande, uma região metropolitana, você tem que dar uma boa mobilidade. E ela é alicerçada no transporte público, seja ele sobre pneus ou sobre trilhos, tá? Sim. Então você começa a ter os mais carregados, os sistemas mais pesados, que é o caso do metrô, de repente um trem metropolitano também pode ser, e alguns outros mais leves. Entre eles tem o monotrilho. O monotrilho é um sistema muito usado no Oriente. Se você for para o Japão, ele é amplamente utilizado. É um sistema que já tem mais de 100 anos, a primeira linha foi feita na Alemanha, então ela não é só no Oriente, e tem um índice de eficiência muito próximo dos outros sistemas sobre trilhos. Mas aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil nunca tinha sido feito, as primeiras linhas de monotrilho estão sendo feitas em São Paulo. Monotrilho de alta capacidade, a gente não está falando de um monotrilho de turismo, aquele que liga lá um shopping no Rio de Janeiro, ou antigo,
Não tinha um monotrilho lá em Poços de Caldas? Não tinha? Quem já viajou para Poços de Caldas? Aquele lá é alguma coisa totalmente diferente, né? Você tem os people movies, né? Que são os monotrilhos menores que acabam te ligando dentro de aeroportos, né? Você acaba de um terminal para outro, você vai de monotrilho, tá? Isso você tem muito nos Estados Unidos, você tem muito na Europa, você tem inclusive Hong Kong, alguns outros locais. E você tem os monotrilhos de maior capacidade que eram utilizados basicamente de uma maneira mais forte no Japão. No Japão. Agora, esses monotrilhos, quando você vê, é para uma demanda em torno de 30 mil, 40 mil passageiros. E esse em São Paulo, por exemplo, da linha 7 seria para quantos passageiros dia? Em São Paulo você tem, por exemplo, da linha 17 Ouro, ele dentro da previsão, é um sistema que vai carregar mais de 500 mil passageiros dia. 500 mil? Mil passageiros dia. Esses 500 mil passageiros dia só perde para 2 linhas da CPTM. Tá? Então é um carregamento grande, mas é um carregamento equilibrado. E o que vem a ser esse equilibrado? Ele fluxo? Ele tem fluxo nas duas direções. Tá? Se eu pegar, por exemplo, uma linha de metrô como a linha 3 vermelha e pegar o lado leste, onde eu tenho muita gente e pouco emprego, eu tenho ela carregada, altamente carregada do bairro para o centro de manhã e ao contrário à tarde. E o outro lado vazio. Então eu tenho uma oferta lá de 60, 70 mil passageiros hora sentido, um está grande, o outro é nada, quase. Quando eu pego o monotrilho da linha 17, de todas as linhas projetadas aqui em São Paulo, metro ferroviário, é a mais equilibrada, é a linha 17. Ou seja, basicamente a mesma demanda que ela vai ter do Jabaquara até a linha 4, que é São Paulo-Morumbi, você vai ter de São Paulo-Morumbi até o Jabaquara. Os dois sentidos. Os dois sentidos. Ela acaba pegando algumas áreas com grande densidade de empregos. Se eu pegar aquela parte da Berrine, aquela parte eu chego a 12 empregos por pessoa. Ou seja, ela atrai gente de fora. E ela é uma linha, porque ela foi pensada, como você tinha colocado no começo, para o atendimento a um estádio, ou seja, era uma ligação que você fazia do aeroporto, que é o segundo aeroporto mais carregado que nós temos no Brasil, né, para a rede metro ferroviária, que não existia essa ligação, e ela acabaria no estádio. E dentro dos estudos, o pessoal pensou de uma linha que não é radial, ou seja, não é uma linha que sai do bairro e vai para o centro. Em São Paulo, você teve uma concentração muito grande de emprego no centro expandido, ou seja, entre as marginais. Entre as marginais indo para lá. Então, essa linha, ela ligando a 4, na São Paulo-Morumbi, pega a região do Morumbi, atravessa o Rio, liga o trem na 9, na Marginal, a linha 5, que vai ter na Santa Amaro, e depois a linha 1 no Jabaquara, e com uma ligação para o aeroporto, ela acaba atraindo os passageiros de todas essas linhas. Então, em termos de monotrilho, é um monotrilho, vamos dizer, mais adaptado dos 3 que a gente estava programando. Pois é. Agora, a escolha digamos, do homem público na hora de falar vai ser metrô, vai ser monotrilho, porque o monotrilho para nós é novo, não é? É uma experiência nova. Acho que pouca gente ainda conhece a operação do monotrilho na Zona Leste. Conhece o metrô da Zona Leste, mas não conhece o monotrilho da Zona Leste. Toda novidade você coloca um pé atrás. É alguma coisa que nós não tínhamos, especialmente no Brasil, um conhecimento maior. O que fez com que você Temos pegasse... até uma imagem aqui, se ajuda... Olha, ajuda... Aqui a gente tem no canto inferior aqui esquerdo, né? A linha 17. Sim, ela sai, por exemplo, ali no comecinho da seta. Você tem a linha amarela, na São Paulo, Morumbi. Aí ela vem, atravessa passa pelo estádio, atravessa o Rio, se encontra com o trem da CPTM em frente ali, o shopping Morumbi. Isso. Morumbi, ela depois ela segue em sentido Jabaquara, mas indo para o aeroporto. Encontra com a linha 5, que está passando, que ela acaba se interligando com a linha 1 e com a linha 2. E você tem um ramal que sai
perto da Washington Luiz e vai para o aeroporto de Congonhas. Ela até por estar ligando com essas 4 linhas, é aquilo que eu disse, ela vai ter o movimento dos 2 lados. Fluxo. E nós temos que lembrar alguma coisa, tá? Se eu pegar a região do Morumbi, pegar a região de Vila Andrade, ela foi a região que teve o maior número de lançamentos imobiliários na região metropolitana de São Paulo nos últimos 20 anos. Ou seja, um adensamento monstruoso. E esse adensamento monstruoso, lá também tem Paraisópolis. Paraisópolis é a 2ª maior comunidade aqui de São Paulo, a 3ª maior comunidade do Brasil. Tem em torno de 100 mil habitantes. Sem condições, tá? Imagina uma linha saindo do estádio lá do São Paulo e vindo aí para o lado do Morumbi aqui, Panambi, e depois chegando até o Cidade Leonor, né? Leonor. Então ela é uma linha importante se ela tiver a função dela. Sim. Que é ligar essas coisas. E hoje, o que está acontecendo? Está sendo feita uma construção que basicamente liga o aeroporto de Congonhas, passa ali para o Brooklyn, Vereador Jardim Diniz e tal, e vai até a estação Morumbi da CPTM. Sim. Ela não atravessa nada. Sim. Tá? Ou seja, esse é o grande desafio, tá aí, é o grande desafio. A provocação do deputado João Caramês na frente parlamentar. Por aí, você tem uma linha. É avançar, né? Avançar você vai ter um investimento pesado para um carregamento baixo e ela perde a função dela na própria rede ferroviária. Sim. Então, uma das coisas que está se fazendo hoje, se procura, o Caramês está na frente, está motivando isso, está brigando por isso, tá? Eu acho que é muito importante o legislativo assumir esses grandes anseios da população e da necessidade de você atravessar o rio. Né? Então, a proposta que a frente parlamentar faz, junto com as comunidades que estão no meio, Paraisópolis está ativamente nisso aí, né? Era você, na primeira etapa, atravessar o rio e construir a Estação Panambi, que fica logo depois do outro lado do rio, junto à Marginal, a Estação Paraisópolis, que atende a comunidade de Paraisópolis, e a Estação Américo Mourana, tá? Que é fora de Paraisópolis, junto de um ladeirão que liga Giovanni Gronchi à região do Morumbi. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do anseio da população. O senhor tem dialogado permanentemente com a população do Paraisópolis, eles querem essa obra, estão fazendo gestões junto ao seu mandato, junto à frente parlamentar. Com certeza, Jorge. Nós temos aqui que reconhecer a capacidade de mobilização e organização da Associação de Paraisópolis, na pessoa do Gilson, da Adriana, que eles têm feito um maravilhoso trabalho nesse sentido. Inclusive, participam ativa e efetivamente da frente parlamentar. Acompanhou também a frente junto ao governador Márcio França, porque isso depende realmente de uma decisão política. O projeto já existe, né? Não tem todo o seu dinheiro, mas uma parte do financiamento tem. É uma decisão política para atravessar o rio. Também o governador assumiu esse compromisso. Agora, não tem outra alternativa. Para você ter uma ideia, Jorge, a partir do momento... Hoje até o Rio transporta o quê? 300, 250 mil? Até o Rio, as primeiras pesquisas, tá? Ela transportaria em torno de quase 100 mil. Mas depois eles olharam que vai passar mais do que os 100 mil. Então, dobra, mais do que dobra a partir do momento em que atravessar o rio, avançar o rio. Então, eu acredito o seguinte, eu acredito que tanto a linha 17 quanto a linha 6, tem que ser prioridade. Essa imagem é a referência do monotrilho, para quem não conhece, né? É uma estrutura elevada, mais leve que o metrô, né? E ela dialoga com o restante da cidade, pontes, viadutos aí. Tem alguns números aí de passageiros, né? A quantidade, olha, de 130 para 250. Agora, viu, Jorge, a questão de ser monotrilho é uma decisão que o governo tomou, tendo em vista a diminuição do custo também. Né? O que falamos na abertura, inclusive, né? Mais rápido e mais barato de construir. Mais barato. Agora, se a obra leva 10 anos, aí fica... Pois é, esse é o grave problema. Eu tenho debatido muito isso na frente, que não adianta você colocar 6, 7, 8 frentes de trabalho em 8 linhas diferentes e não terminar nenhuma.
O senhor não discutiu terminou muito nenhuma. isso na frente parlamentar, Lógico. inclusive, com o chamamento de secretários de transportes metropolitanos Exatamente. aqui, dialogando. Se decidiu fazer a linha 6, então vamos fazer a linha 6, conclui a linha 6, terminou a linha 17, vamos fazer a linha 17. Em perspectiva aqui, superando o Rio Pinheiros. Olha que bonito. É um projeto, mas está aí. Um projeto maravilhoso. Vencendo eu aí tive a oportunidade de obstáculo. viajar em monotrilho lá no Japão. É uma coisa maravilhosa, não tem segredo, a população fica meio preocupada, porque está no elevado, de repente o trem pode tombar, fica aquela preocupação toda. Mas já temos tecnologia já confiável para monotrilho de alta capacidade. Super confiável. Né? Então a frente tem lutado nesse sentido. Então eu acho que a linha 6 e a linha 17 são prioridades na nossa frente, junto ao governo do Estado, para que realmente dê continuidade e conclua, porque o tempo urge, e nós estamos dentro de uma região bastante conurbada, uma região densamente povoada. É necessário que a gente ofereça um transporte de qualidade aos nossos trabalhadores, às nossas famílias, e o governo tem condições para isso. E se a gente for expandir isso para a macrometrópole, pegando Campinas, São Paulo, Santos, Sorocaba, São Paulo e São José dos Campos, nós temos aqui, nessa macrometrópole, que dá um raio de 110, 120 quilômetros, não mais do que isso. Sim. Nós temos 80% da população e 80% do PIB do Estado de São Paulo. Sim. É necessário que essas regiões se interligam através da ferrovia também. Sim. Emiliano, o que falar deste monotrilho, a gente vê a perspectiva artística, né? Sabe que é uma obra que dialoga com a vizinhança e tudo mais. Agora, no tocante à quantidade de passageiros, como é que ela se paga? Qual é a equação para pagar? Eu falei que ela é mais rápida de construir, falei também que é mais barata. Ela é muito mais barata do que o metrô, é metade do valor do metrô, se fosse constituir um metrô com aquela capacidade aí, 70, 80 mil passageiros sentido hora? Ela está ficando metade. Um pouco para metade para menos. Tá? Metade para menos. E o impacto também quando se fala, porque é uma linha aérea, uma coisa é fazer um metrô enterrado, né? Como era no passado, primeiro a linha azul, vamos pegar lá, em vala, né, aberta, ali na Zona Sul, Jabaquara, Saúde, a gente viu a construção lá. Ela começou a ser questionada muito, porque tem muita gente que acha que não vai usar o transporte público. Ah, é? E acha que quando o transporte público entra, e por exemplo o monotrilho, ele acabou entrando em algumas regiões com um PIB um pouco mais alto, e falou, porra, de repente eu não quero isso aqui, porque eu vou ver, de repente a pessoa vai poder ver minha casa durante alguns segundos, eu não quero que veja. E começou a ter algo. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro é o veículo elétrico. Tá. Então o ruído é muito menor do que um carro, do que uma moto, nem se do que fala. for. O impacto, inclusive, da poluição. Poluição menor. Não dá para comparar. Depois é um ruído sobre pneus. Tá? O pneu, a roda metálica de um trem com uma via faz um barulho maior do que um monotrilho. Tá? Então ele faz um ruído menor. Aí falar, mas vai ter desgaste de pneu, mas vai ser um desgaste menor do que a quantidade de carros que você substitui. Nem se fala. Tá? Então ela não tem. Então você tem essas duas coisas. Tem uma terceira vantagem. Tá? Quando você começa a pensar numa linha de metrô, como é contato ferro-ferro, tá? Ele tem uma limitação em termos de ângulo que você não consegue fazer um metrô com mais de 4%. Uma curva, tá? Em termos de altitude. O monotrilho, você consegue até por ser pneu, ele pega rampas maiores. Se você imaginar um outro esquema, o raio de curvatura de um veículo desse é menor do que o do metrô, então você consegue ajustar. E a velocidade também é tal e qual do metrô? A velocidade é próxima. Próxima do metrô? Os sistemas de controle são os mesmos. Sim. Intervalos entre trens são muito próximos. Tá? O que acontece é que um veículo desse aí, ele vai ter você chega a 60, 70 mil, e esse você vai ter 25, 30 mil. No caso da linha 15, nós estamos fazendo um sistema para perto de 50 mil passageiros hora sentido. E é importante, é um sistema que viria a modular o transporte no entorno. A gente tem muitos ônibus ainda circulando, mesmo circulando em corredores. Aliás, uma pesquisa recente, Emiliano, mostrou que a frota diesel
que só 5% polui tanto quanto a outra metade dos carros, ou seja, 50% da poluição sobre os escapamentos de 5% dos ônibus e caminhões que circulam na cidade de São Paulo. É uma necessidade reduzir a emissão de carbono dos veículos a diesel, substituindo a frota com monotrilhos. É o veículo a diesel, e eu acho que também aí o próprio carro, tá? O veículo a gasolina também polui bastante. Também polui, tá? né? Polui bastante. Também polui. Agora, hoje deputado, ele polui. depois, ainda nesse bloco, a tempo, provocar um pouco o deputado no tocante à contingência. Porque quando se pensou na Copa do Mundo, o estádio no Morumbi, aí de repente não, o estádio vai para Itaquera. Então, há uma reversão de expectativa. Isso também não foi, claro, vamos falar do estádio do Corinthians. É lógico. Bom, Um bom corintiano. aliás, na matriz, quando foi alterada, toda a obra de infraestrutura do entorno do estádio teve que ser executada a toque de caixa, inclusive, né? Aliás, a Copa do Mundo, nesse ponto, foi exemplar. Agora, houve uma reversão de expectativas com relação à linha 17 Ouro. Ou não? Primeiro, o deputado... Houve. Sim, logicamente que houve, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, Jorge, a nossa cultura ainda, a cultura política, trabalha em função das gambiarras, né? Infelizmente. Dos puxadinhos. Dos puxadinhos. Esse é o grave problema nosso. Então é necessário que haja um planejamento, haja disponibilidade financeira para isso, recurso financeiro, porque quem sofre com tudo isso é a população. Sim. Não adianta você fazer festa para fazer lançamento de obras, sabendo que ela está contingenciada, que ela não vai ter recurso, que ela pode parar, etc. e tal. Tudo isso aí prejudica não só a população, como também a classe política. Né? Claro. Então, eu acho que está mais do que na hora do Brasil começar realmente a tomar novos rumos, né? Mudar no sentido de que se faça as coisas como ela tem que ser feita. Você pega lá a transposição do São Francisco, por exemplo, quanto dinheiro que estava jogado fora, a Ferrovia Norte, né? Então, tem todas essas questões aí que precisam ser amplamente debatidos. E aqui em São Paulo, em que pese temos tido um governo sério, um governo competente, austero, que o maior exemplo da austeridade está na situação atual do Estado, em pé e a ordem. Sim. Com capacidade de investimento. Diferente de outros estados que estão totalmente quebrados, mas assim mesmo, eu acho que há necessidade de dar uma parada, uma planejada e estabelecer prioridades. Essa eu vou fazer, vou concluir, e depois eu começo a outra e concluo também. Agora, como fazer escolhas? Aliás, pode... Por favor. Eu, por exemplo, estava falando aqui do monotrilho. O monotrilho, na época que foi pensado, foi um consenso entre governo do Estado e prefeitura. Tá? Então você iria entrar numa região que basicamente não tem avenida, cresceu muito, está ali, por exemplo, nessa parte do Morumbi e do outro próximo lado. Próximo do estádio. Onde tudo que você poderia ter adensado, tá? Dentro dos planos da prefeitura, você vendeu, em termos de construção, de habitação e comércio, e o que tinha que ser feito não fez. Então o monotrilho ele entraria entre uma avenida planejada pela prefeitura e que iria ser construída com a prefeitura, com essas vendas desse potencial construtivo, e que infelizmente não foi feito. Tá? Você tem dois lados, tanto que dentro da proposta que a frente faz, era que numa primeira etapa o monotrilho ele avança, ele atravessa o rio e vai até Américo Maurano. Por que até Américo Maurano? Porque todos os imóveis estão desapropriados até Américo Maurano. E se você não fizer essa obra, ele tende a ser ocupado, invadidos. E você acaba dando uma função. E da Américo Maurano ali para frente, tem que ter sim uma participação na prefeitura, para a prefeitura fazer aquela avenida Hebe Camargo e interligar vamos dizer, a Hebe Camargo ao estádio. Ao estádio e você dá uma mobilidade maior. E o trecho que vai para o Jabaquara também, tá? Porque você tinha a operação Urbana Água Espraiada, que teve recursos e não foi feito, tá? Então, junto com isso, além de você não ter mais o estádio, houve uma diferença de postura entre os órgãos ajustados que a gente tem, população, assembleia, nós temos que trabalhar em cima disso para que jogue. Vai ser assunto para a gente discutir mais no próximo bloco do programa,
deputado, principalmente por conta não só da obra que não é realizada, mas toda aquele cabedal de conhecimento dos técnicos do metrô, a ativação da indústria ferroviária na construção dos vagões, dos trens. Gravíssima situação. Pois é, isso que eu vou querer saber do senhor, mas no próximo bloco do Em Discussão Convida, que volta em instantes. Estamos de volta no Em Discussão Convida, hoje recebendo o deputado João Caramês, do PSB, e o seu convidado, Emiliano Afonso, que é diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, discutindo o sistema metrô-ferroviário aqui na cidade de São Paulo, em especial o futuro da linha 17 Ouro do monotrilho do metrô de São Paulo, e falávamos da reversão de expectativas. A gente imagina, deputado, um morador que está aguardando uma obra dessa e às vezes com todos os problemas, o impacto que ela produz. Mas o que falar também da indústria ferroviária e toda essa, digamos, essa fatia da economia que depende das encomendas, que contrata funcionário, que monta um parque industrial, uma planta que muitas vezes custa, né, a implantação e depois a linha não sai, como ficam os trabalhadores que aí dependem dos empregos na indústria ferroviária, a implementação da sinalização de ferrovia e tudo mais, deputado. Aliás, nós estamos prestes a entrar num caos na indústria ferroviária. Não existe mais carteira para a produção de encomendas, né, de pedidos. De trens. A indústria ferroviária brasileira está na dependência dos pedidos que vão vir da Argentina. Veja bem que situação que nós chegamos, vindo da Argentina, porque lá está tendo um programa de expansão de linha ferroviária. Então, nós não podemos ficar nessa situação. Então, toda essa paralisação acarreta um enorme prejuízo, não só por parte da população que esperava, vem a frustração, mas, sobretudo, a indústria ferroviária, que precisa de encomenda. Que vive dessas encomendas. Precisa, né? E vive dessas encomendas. Então, se isso não ocorrer, dentro dos 13 milhões de desempregados, nós vamos ter mais alguns milhões. Né? Então, o governo precisa urgentemente tomar uma atitude com relação a essas linhas nossas que paradas. Você tem a linha 18, que vai para São Bernardo do Campo, que foi feita a estação também, a PPP, a linha 6, a linha 17, né? Tem a linha 13, que não foi muito bem planejada, não dá para entender, o trem chega, aí o cidadão tem que descer, pegar um ônibus e até o terminal. Lá no terminal. Já está falando da linha 13, Jade, se não me engano. Jade, da CPTM, que sai de Engenheiro Goulart e vai até próximo. Exatamente. Ao Terminal 2, ao Terminal 3. Era uma linha que era para ligar o aeroporto. Né? Pois é, as pessoas entendem esse imbróglio, deputado. Então, é importante dizer o seguinte, mas o aeroporto, a Infraero passou para o parceiro privado e ele vai construir um shopping no local. Construa-se o shopping, mas deixa o espaço, o gabarito lá para encaixar o trem, por que não? Exatamente. Então, tudo isso são situações que precisam ser vistas, né, para que não acarrete esse enorme prejuízo para a indústria ferroviária brasileira. Como se isso não bastasse, nós temos também os trens intercidades, que tem que tirar do papel. E eu tenho uma sugestão para isso, Jorge. Eu tenho. Que não adianta. Há quantos anos nós estamos discutindo esse trem intercidade? Há muitos anos. Há muitos anos. Muitos anos. Muitos Você acredita que pode, em breve tempo, ser implantado? Eu não acredito. Ele precisa alavancar recursos, né? Ele não tem recurso para isso. Não tem recurso para isso. Bom, a gente falava lá atrás, antes da Copa, de um trem-bala que custaria, à época, 33 bilhões. De reais. É uma coisa... 33 bilhões. Alguém falou, tira 8, põe na linha 6, tira mais 5, põe lá no monotrilho. É utopia. É utopia. Então é o seguinte... O dinheiro não havia, só a vontade de construir um... Então, com relação às intercidades, fugindo um pouco da questão do metrô, Emiliano, você discute isso com a gente lá na frente, com relação à intercidade, eu tenho uma sugestão, eu acabei dando essa sugestão em público, escrevi um artigo, inclusive. Você tem o trem intercidade de Campinas a São Paulo e Santos, mas a princípio seria de Campinas a São Paulo, e Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos. Né? Nós estamos falando da macrometrópole, 80% da população e 80% do PIB paulista. Do PIB paulista.
São Paulo teve a coragem de fazer as concessões rodoviárias, que foi a salvação. Sim. Que pese o preço que você tem do pedágio, etc e tal, mas não tinha outra alternativa, né? O Estado não tinha capacidade, dada o volume de quilômetros que nós tínhamos aqui no Estado. Sim. Aliás, nós temos que ressaltar o seguinte, que São Paulo, 95% das rodovias estão sob a responsabilidade do governo estadual, enquanto que 5% apenas é do governo federal. Diferente de outros estados que é O contrário, o governo federal. 95% federal e 5% estadual. Então, a saída foi as concessões. E as concessões estão para ser aí encerradas, 2022, 2023, e todas as obras de investimentos das rodovias que estão dentro da macrometrópole, elas foram feitas. Já foram até amortizadas. Foram até porque amortizadas. Aumentou Aumentou o muito. tráfego, nem É. imagina quanto era o contrato de concessão lá em Exatamente. 97, quanto carro está Pois circulando é. agora lá. E veja bem, Mais do que do- a importância que se tem de construir esse trem intercidade. Por quê? Você pega uma Bandeirantes. Ontem mesmo eu vim lá da região de Ribeirão Preto e senti na pele o que é você viajar à noite naquela rodovia, que tem 4, 5 faixas, o volume de veículos que vem para São Paulo. Sim. O volume de veículos que vem da Anhanguera. Você não está falando em saudosismo, deputado. Você está Não. falando em solução, Exatamente. que é o transporte sobre trilhos, Exatamente. levar o trem intercidades. O volume que vem da Castelo, de todas essas Se rodovias. alguém pode falar, olha, você quer voltar, fazer um trem, 8 horas para chegar até Panorama, não é nada disso, Nada não. disso. Nós precisamos do trem para diminuir esses veículos. Nós não vamos ter como chegar em São Paulo daqui 13, 12 anos. Sim. Então, por que não entregar para as concessionárias que hoje fazem, gerenciam, né, as rodovias? Sim. Tipo assim, estende o contrato por mais 30 anos E e a absorva... contrapartida é implantar construir. o trem. Vou perguntar para o engenheiro se é plenamente possível. Até porque os trilhos já estão aí, né? É claro que de uma ferrovia, no caso da Santos Jundiaí, uma ferrovia de 150 anos. Se quisesse ligar Campinas, Jundiaí, São Paulo, o ABC, há tecnologia, trens velozes, não precisa ser o trem-bala, mas um trem de 150 por hora, perfeitamente possível colocar aí no leito dessa ferrovia, melhorando, é claro, a tangência, curvas, a sinalização, segregando trechos, mas os trilhos estão aí, muitas vezes até abandonados. Né, Você deputado? pode também aproveitar o canteiro central da rodovia. Sim, o canteiro Por que central não? das rodovias. a margem. Claro, claro. O que você está falando, eu acho que procede. No primeiro momento, quando você olha ferrovia e rodovia, parece que elas disputam entre si. Sim. Uma situação que nós estamos vivendo em São Paulo é uma situação a curtíssimo prazo. Isso vem desde de um trabalho que foi a pesquisa OD feita pelo governo do estado em 2005, que foi Pesquisa divulgada em OD, só vou 2007. traduzir, origem e destino Origem e aqui. destino de cargas, De que carga. nunca foi feito, foi a única pesquisa e que mostrava que os grandes eixos rodoviários nossos entrariam em colapso. E a proposta dada por pessoal rodoviarista, não era ferroviário, era que você teria que mudar. Ou você começaria a pensar numa forma de levar carga e pessoas de uma forma diferente, ou seja, pela ferrovia e às vezes pela dutovia, pararia a curto prazo. Tá? Então, hoje, uma estrada que começa a congestionar, ela aumenta seu custo de manutenção e diminui a sua receita. Então, você falou, aumentou muito a receita das empresas que privatizaram as estradas, mas a tendência, se não fizer nada, é cair. Aumentar custo, diminuir receita. Então, e a solução passa... Justamente quando elas estão para, digamos, devolver as concessões ou retornar, fazer outras e novas concessões? Pode avançar para um lado desse. Pode então, avançar. você tem que começar a pensar em fazer os trens regionais. Os trens regionais têm que ir ocupando, quem sabe, uma parte do leito da ferrovia. Sim. Ele tem que dar uma eficiência mínima, porque se não der essa eficiência mínima, ela não atrai os passageiros. Então, Sim. dentro do que, Tem que ganhar do em que tempo, você conforto, falou. um Não bilhete. precisa ser um trem-bala. Na época do trem-bala, se nós pegarmos um trem de média velocidade, que você está falando 150, 180, ele teria um tempo de viagem de minutos a mais, com um custo muito maior, tá? Para quem usa. Então, ela pode. E eu vou mais adiante. Nós deveríamos estar pensando um pouco
no que falam indevidamente como receitas acessórias. Sim. Tá? De acessórias não tem nada. Se você olha o mundo, as receitas não operacionais, elas ajudam a colocar os empreendimentos em pé. Eu comentei que uma das grandes vantagens da ferrovia era não sair do local. E dentro dela não sair do local, você poderia pensar em novas centralidades que te desse uma receita que te ajudasse a colocar em pé o empreendimento. E dentro disso, eu tinha olhado um estudo que foi feito pela CPT alguns anos atrás, Sim. que me chamou a atenção. Quando você olhava os trens regionais, você via 4 grandes linhas. Tá? Era a ligação São Paulo-Campinas, Sim. São Paulo-Sorocaba, São Paulo-Vale do Paraíba e São Paulo-Baixada. E dentro do estudo lá tinha uma 5ª ligação. A 5ª ligação, ela ligava o quê? Ligava Sorocaba a Campinas. Sorocaba-Campinas. Aí eu olhei assim, pô, Sorocaba para Campinas, passando os Viracopos, que tem gente que fala que vai ser o aeroporto mais carregado do Brasil. Tá? Tem vocação para isso, Tem espaço para vocação crescer, pra inclusive. E aquela ligação Sorocaba-Campinas, ela ia levar mais gente do que São Paulo-Vale. Eu falei, pô, tem uma coisa gozada. E eu comecei a prestar atenção aquela SP-75 e tal, ela está carregada o tempo inteiro. Sim, virou as cidades estão virou, se interligando, conurbando, conversando com o pessoal do Japão, que eles falam, pô, nós temos o maior número de japoneses fora do Japão, está em São Paulo. Está em São Paulo e a gente tem que aumentar essa sinergia com eles. Eles escolheram aquele eixo como para grande investimento. Então, se você avançasse com uma ligação São Paulo-Campinas e, de repente, começasse a estudar algo Campinas-Sorocaba, criando uma nova centralidade, São Paulo, nós temos mais de 1000 cidades que nasceram de estações ferroviárias. Exatamente. Tá? Vamos dizer, o crescimento do Estado se deu em cima dos trilhos. Mas hoje tem prefeito querendo retirar os trilhos, dizendo que passagem em nível atrapalha o trânsito, como se esquecesse que a cidade foi criada em razão da ferrovia. Isso começou indevidamente em 50, isso seria uma longa história aqui para a gente ficar conversando. Jorge, por outro lado, você veja bem como são as coisas, né? A questão do turismo tem feito muitos prefeitos querendo utilizar o leito para implantar um trem turístico na sua região. Sim. Quem não quer um trem turístico, Não, né? Agora, deputado, também parece que a agenda se perdeu. Quando se vê uma grande obra, como o Rodoanel Norte, se desapropria, se pensa numa obra de engenharia daquele vulto e não se pensa, por exemplo, um ferroanel norte para interligar os trilhos do interior com o maior porto aqui do Brasil, que é o Porto de Santos. E não seria nenhum desafio para a engenharia, né? Por que não? Por que não se discute isso, a interligação dos modais, uma coisa que o senhor vem batendo desde a época da frente parlamentar aí da hidrovia, essa necessidade de conexão dos modais, deputado? Ô Jorge, a verdade é o seguinte, nós estamos assim, vivendo um momento de desencontro, né? Essa é a realidade. Por quê? Você veja bem, o Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo e não tem uma política pública para o transporte hidroviário. E perdeu o que tinha, como tinha de cabotagem, se perdeu. Nós temos uma das maiores malhas ferroviárias do mundo. Hoje, 30% dessa malha viária está sendo utilizada e 70% abandonada. Sim. Quer dizer, então o Brasil, ele vai contra a história, né? Então a ferrovia, o governo do Estado de São Paulo, com todas as dificuldades que tem, ele vem cumprindo sua parte. Por exemplo, o Rodoanel. O Rodoanel é uma obra estadual. Sim. É uma obra estadual, onde 90% dos investimentos é de responsabilidade do governo do Estado. O governo federal ajudou muito pouco mesmo, mas vem fazendo. Né? Desde a época do Mário Covas, o Rodoanel está sendo concluído agora. É o tramo norte, o último. É o tramo norte. O ferroanel, que a gente vem discutindo há muitos anos, é de responsabilidade do governo federal. Sim. Quer dizer, não há convergência, não há diálogo, não há sinergia para melhorar a questão do nosso transporte em São Paulo e no Brasil como um todo.
O investimento no transporte de carga, aliás, que comuta os trilhos, né, com o transporte de passageiros, parece que um atrapalha o outro ali na Estação da Luz, em direção ao porto, é uma dificuldade, deputado. E parece que o investimento já foi feito de Manoel Feio, né, indo por Suzano, ali, Ribeirão Pires. É continuar aquele tramo de linha que já foi feito, aproveitando a área lindeira. Não são grandes as desapropriações. Parece que o grande calo hoje de qualquer obra é a questão ambiental e as desapropriações. Deputado, como superar esse gargalo? Aliás, a gente já caminha praticamente para o encerramento da nossa conversa. É importante que a gente colocasse os pontos cruciais dessa discussão. Começamos falando da linha 17 Ouro, mas tem muito mais para falar de ferrovia e de metrô na cidade de São Paulo. Tem muito mais. Olha, os chineses queriam assumir a linha 6. Aí quando chegaram aqui e viram o que tem que ser feito, eles desistiram, né? Bom, mas chinês, por que você não vai ficar aqui? Ah, pelo amor de Deus, aqui tem Ministério Público, aqui tem Secretaria do Meio Ambiente, tem CETESB. Lá na China não tem nada disso. Vai fazer a linha aqui, pronto. Só embora. Tirar os chineses. Exatamente, eu vou embora. Mas estou dizendo isso porque eu me lembro que quando foi iniciado o Rodoanel, quando começou ali a construção, a obra, o tramo oeste teve um atrito entre o governo, o Ministério Público, etc. e tal. Aí se viu na obrigação de pôr alguém profundo conhecedor da causa para fazer esse diálogo entre o Executivo e o Ministério Público. Eu não quero tirar a razão do Ministério, não quero tirar a razão da Secretaria do Meio Ambiente, nada. Mas é necessário que haja o quê? Entendimento, sabe? Diálogo. Eu não posso paralisar uma obra porque encontraram lá um ossinho de qualquer coisa, ninguém sabe de quem é aquele osso. E aí para-se a obra. Para-se a obra. Sim. Quer dizer, veja bem, não sou contra isso, de hipótese alguma, mas tem que ser melhor avaliado, melhor pensado. Nós não podemos fazer isso em detrimento à necessidade e à qualidade de vida da população. Sim. Então, as desapropriações também é um outro problema sério. Quando você faz pelo método administrativo, vai muito mais rápido do que o judicial. E o judicial, você sabe que acaba ficando muito mais caro do que você faz no administrativo. Sim. No Rodoanel mesmo nós já temos prova disso. O Sul, o trecho Sul, se gastou menos nas desapropriações porque elas foram discutidas administrativamente. Ou seja, a empresa estadual com o proprietário. Sim. No trecho leste e no trecho norte já foi diferente. Muita demanda do Estado contra o proprietário da terra. O Estado declarou de utilidade pública, o proprietário entrou com ação e a discussão foi indo. Conclusão, o Estado acabou pagando muito mais caro pela obra. Pois é. O Emiliano pode falar também sobre a questão de uma conta que deve ser feita e apresentada. Tem um custo de fazer uma obra desse porte e tem um custo de não fazer. Quanto a cidade paga por esse atraso todo? Como é que a gente consegue calcular e colocar na frente do administrador ou do político falar, olha, faça essa obra porque não fazer, existem outros custos difusos que estão aí e que vão precarizar, prejudicar a vida de quem já está morando ali. O custo de não fazer é muito alto. Eu tinha, por exemplo, você pega o americano, que investe fortemente em transporte público. Tá? Ele é que faz, ele que opera, e quem usa não paga o custo. Aí ele diz assim, a cada $1 bilhão que eu invisto no transporte público, volto 6 para a economia. Esses 6 que faltam à economia me dinamizam a economia. Sim. E me fazem com que eu tenha que ter essa obra, senão vou para trás. Eu deixo de ganhar dinheiro, eu perco dinheiro. Quando você vê aqui em São Paulo teve alguns estudos, inclusive feito pelo pessoal aqui da USP, professores capacitados, gabaritados, e teve um muito interessante. Tá? Ele resolveu estudar aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, o que aconteceu com os congestionamentos. Os congestionamentos te fazem o quê? Que você perca mais tempo. Sim. Tempo no deslocamento. Esse tempo no deslocamento te mexe com a sua produtividade. E qual foi a conclusão deles? Ele tem um trabalho muito bonito, tá? Onde mostra que o congestionamento na cidade de São Paulo, ela afeta o PIB nacional em torno de 2,3%. 2,3% do PIB nacional, não é da cidade nem do estado. Nacional. Se esse congestionamento ele fosse para valores aceitáveis, tá?
você aumentaria o PIB da cidade de São Paulo em torno de 12%. Puxa vida. Né? Então, os valores que você joga fora são absurdamente grandes. Tem outros estudos também, se falou um pouco de meio ambiente. O sistema de metrô diminui a poluição. Então, teve alguns estudos que foram feitos num período que houve uma greve, por exemplo, que você não usou o metrô. Sim. Você aumentou o trânsito. A frota em circulação. A frota em circulação. O que aconteceu? Aumentou o uso dos hospitais. Então, o impacto aí é direto, Emiliano. Mais direto, tá? Sim. Mais pessoas foram hospitalizadas, mais pessoas, aquele impacto gerou alguma coisa em torno de 18% de alguns custos de internação. Então, olha, exemplos são muitos, são grandes, nós jogamos fora dinheiro pesado, dinheiro que daria para construir várias linhas de metrô, né? E que poderiam, em compensação, voltar. Teve uma época atrás que nós pegamos o pessoal da USP, da onde foi, agora não estou lembrando o nome dos professores, mas eles fizeram um estudo, nós fazemos um evento grande, técnico, e eles mostraram, eu falei, porra, será que isso não mexe com a economia? Então eles viram uma obra do metrô e uma obra da CPTM, quanto é que isso geraria de receita adicional para os governos. E o trabalho deles mostrou que a receita adicional em termos de impostos, que geraria aquelas obras, era maior do que o custo de amortização dos investimentos. Mas aí é uma ousadia, precisa usar. Os governos esse trabalho, ele foi aproveitado pelo secretário de então, que resolveu, falou assim, chegou, pô, Emiliano, isso aqui está certo? Eu falei, olha, conversa com as pessoas, vai dar uma olhada, eu te apresento. Aí ele conversou, pediu para que fosse feito um trabalho específico, contratado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, e esse trabalho que fez lá no início dos anos 2000, que o governo voltasse a investir no sistema metro ferroviário. Pois é. Então, exemplos, se a gente for olhar eles fortemente, sem distorções, né, eles vão mostrar que a solução, o caminho passa por nós mexermos numa mobilidade boa. E hoje em dia não é só na região metropolitana de São Paulo. Nós temos que pensar fortemente na macrometrópole. Macrometrópole. E a macrometrópole passa muito... Vamos voltar a discutir isso aqui, viu, Emiliano, muitas vezes. O que o nosso deputado, né, Carabês, falou. Assunto para muitas matérias, muitas pautas aqui na TV Alesp. Muito obrigado. O que faltou dizer, deputado, para encerrar nossa participação aqui? Olha, eu só queria concluir, Jorge, dizer assim, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao Emiliano por ter aceitado esse nosso convite, agradecer à TV Alesp por essa iniciativa, que é importante para que a gente possa realmente levar até o telespectador aquilo que está sendo feito, etc. e tal. E dizer que a frente parlamentar ela está focada no sentido de proporcionar à população de São Paulo uma mobilidade de excelência. Nós vamos cobrar, vamos trabalhar para que realmente nós possamos ter uma qualidade de vida melhor na questão da mobilidade. Seu mandato está empenhado nisso? O meu mandato está empenhado nisso. Logicamente que nós nos preocupamos com todas as áreas, mas a mobilidade é uma questão de honra para a gente melhorar, porque não dá mais para admitir. O cidadão sai de manhã de casa, enfrenta transtorno e mais transtorno, chega desgastado no serviço e vice-versa quando chega em casa. Tá? Então, nós estamos realmente focados. Linha 6, linha 17, trem de passageiro, trem de carga, para melhorar a qualidade de vida do povo paulistano. Voltaremos ao tema, deputado. Muito obrigado, sucesso no seu mandato, no seu trabalho à frente parlamentar em prol do transporte metroferroviário. Parabéns, sucesso. Muito obrigado, Emiliano, mais uma vez. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão. Convida. Espero você.